Platelmídeos, também conhecidos popularmente como vermes, são animais pertencentes ao filo Platelmídeos, do reino Animalia e subreino Metazoa. São vermes achatados como uma folha de papel. Não possuem sistema circulatório e nem respiratório. Têm simetria bilateral. Vivem na água doce, onde podemos citar o exemplo das planárias, e outros vivem no mar. Os platelmídeos são os mais antigos animais triblásticos da escala zoológica. Eles desenvolvem os 3 folhetos germinativos, ectoderma, mesoderma e endoderma. Das cerca de 20.000 espécies descritas de platelmídeos, aproximadamente 20% são parasitas de animais vertebrados e invertebrados. O sistema digestório é incompleto ou ausente. A excreção é feita por células flama, estruturas típicas dos platelmídeos. As células flamas eliminam os excretas para a superfície corpórea. São amoniotélicos, isto é, secretam amônia e não ureia, com nós, seres humanos. Primeiros animais com sistema nervoso central, que é formado por um anel nervoso ligados a cordões longitudinais ou por um par de gânglios cerebroides, dos quais partem filetes nervosos laterais que percorrem todo o corpo, emitindo ramificações. São hermafroditas, alguns se reproduzem por parteogênese. Belária é a classe de vermes platirreumites, que inclui os animais designados por planárias. O grupo inclui cerca de 3.000 espécies distribuídas por ambientes terrestres, marinhos e de água doce. A maioria das espécies é carnívora ou necrófaga. O corpo das planárias está coberto por uma epiderme composta de células ciliadas, com função sensorial e de locomoção. As planárias não têm celoma e seus órgãos vitais são muito simples. O sistema digestivo é muito simples e composto apenas pela boca e intestinos ramificados. O sistema nervoso é difuso em forma de rede e centrado no cérebro ganglionar. A planária não tem olhos funcionais, mas tem percepção da luz através dos ocelos. A reprodução pode ser feita de forma assexuada por bipartição longitudinal ou sexuada por fecundação cruzada. As planárias, um exemplo de platelmídeos, possuem um grande poder de regeneração e se reproduzem assexuadamente por fissão transversal. Se cortarmos uma planária em vários pedaços, cada uma irá se regenerar e dar origem a um novo indivíduo. Lembrando, Trematoda é outra classe do filo Platirreumites, composta por cerca de 11.000 espécies de endo- e ectoparasitas. Os tremátodes podem infestar uma grande diversidade de peixes, anfíbios, répteis e mamíferos, sendo a escolha do hospedeiro dependente da espécie. Alguns desses organismos causam doenças graves no hospedeiro. Os tremátodes têm órgãos adesivos orais e ventrais, que os fixam ao hospedeiro, do qual sugam tecidos, muco, fluidos e sangue. A epiderme do trematode é não ciliada e permite as trocas gasosas da respiração e a eliminação de compostos nitrogenados, ao mesmo tempo que protege as enzimas segregadas pelo hospedeiro. A fêmea trematoda vive numa cavidade do macho, chamada canal ginecóforo, portanto, faz fecundação cruzada interna. A classe Cestoda é composta por endoparasitas de corpo achatado e alongado, representados pelas tênias. Não possuem cílios, o corpo é metamerizado e não possuem tubo digestivo, alimentando-se por difusão dos nutrientes pré-digeridos pelo hospedeiro. Não possuem cavidade celomática ou canal alimentar. Responsável por diversas doenças humanas, constituindo assim um problema de saúde pública em escala mundial, principalmente em países pobres. A esquistossomose é uma doença causada por esse tipo de verme, por uma espécie do gênero Esquistossoma. Dependendo da espécie, o verme pode alojar-se nos vasos sanguíneos da bexiga, do intestino ou do fígado. Ela pode apresentar-se com alguns sintomas como coceiras,
febre, falta de apetite, tosse, enjoos, vômitos, diarreias e emagrecimento. Quando alcança o seu estágio mais grave, pode causar o aumento do fígado, aumento do baço, hemorragias, sendo provocadas pelo rompimento de veias do esôfago e ascite, mais conhecida como barriga d'água, em que o abdômen fica dilatado e proeminente devido ao acúmulo de plasma nos tecidos. Existem algumas drogas terapêuticas capazes de matar o verme no organismo, mas a melhor maneira de combater a esquistossomose é o uso de medidas preventivas, tais como evitar a penetração da larva no corpo, não consumindo água de locais onde vivem os caramujos transmissores da doença, ou fervendo a água antes de utilizá-la, possuir no local onde mora uma estrutura adequada de saneamento básico, fazer aterros de locais propícios ao acúmulo de água da chuva, que ajuda no desenvolvimento da larva. A teníase é uma doença causada pela tênia, um plateumíntido da classe Cestoda. O animal se desenvolve até o estágio adulto no intestino humano e pode causar ao portador dores de cabeça e abdominais, perda de peso, alterações do apetite, enjoos, perturbações nervosas, irritações, fadiga e insônia. O hospedeiro continua o ciclo da doença caso suas fezes contaminem a água e alimentos dos hospedeiros intermediários, no caso, os animais ou de outras pessoas. Medidas de prevenções incluem o saneamento básico, fiscalização das carnes de porco e de boi, cozimento prolongado da carne com cistercerco antes da ingestão, tratamento de doentes e bons programas de educação e sensibilização, para que incentive bons hábitos de higiene no dia a dia de todas as pessoas. O filo Nemateumintos reúne animais triblásticos com simetria bilateral, de corpo cilíndrico, alongado e extremidades afiladas. Esse termo designa animais de corpo filamentoso. O tamanho dos nemateumintos pode variar de menos de 1 milímetro de comprimento a mais de 1 metro. Diversas espécies são endoparasitas de plantas e de animais, entre elas a popular lombriga. A maioria dos nemateumintos tem vida livre e habita em ambientes diversos, como lagos, rios e oceanos. Uma característica curiosa do filo Nemateumintos é que nenhum de seus representantes tem cílios ou flagelos nas células, nem mesmo nos espermatozoides, os quais se locomovem por meio de pseudópodes. Todos os nemateumintos têm sexo separado e são dioicos. Nota-se um pequeno grau de dimorfismo sexual. Existem diferenças de tamanho entre o macho e a fêmea. O macho deposita seu material genético no polo genital da fêmea. Os gametas do macho são liberados pelo ânus, pois não possuem polo genital. A fecundação ocorre no corpo da fêmea. Depois da fecundação, o zigoto se desenvolve dentro de um ovo com a casca existente. Muitas espécies eliminam os ovos para o ambiente, onde ocorrerão as primeiras divisões e o ovo se tornará embrionado. Ele passará por vários estágios larvais. A larva que sai do ovo se chama larva rabiditoide. Depois de passar por algumas substituições de sua cutícula, ela se transformará em larvas filaroide e depois em uma verme adulto. A ascaridíase é uma doença causada pela espécie Ascaris lumbricoides no organismo, sendo mais frequentemente encontrada no intestino. Este patógeno é conhecido popularmente como lombriga. A contaminação se dá pela ingestão de seus ovos, geralmente encontrados no solo, água e alimentos, e mãos que tiveram um contato anterior com fezes humanas contaminadas. No intestino delgado, elas liberam larvas
que atravessam as paredes deste órgão e se direcionam aos vasos sanguíneos, se espalhando pelo organismo. Atingindo a faringe, os lombricóides podem ser liberados juntamente com a tosse ou muco, ou ainda serem deglutidas, alcançando novamente o intestino. Devido ao espalhamento das larvas, febre, dor de cabeça, diarreia, náuseas, bronquite, pneumonia e convulsões física e mental são alguns sintomas que podem se apresentar. Entretanto, em muitos casos, a verminose se apresenta assintomática. Algumas medidas preventivas são ingerir somente água tratada, lavar bem frutas e legumes antes de ingeri-los, lavar sempre as mãos, não defecar em locais inapropriados e dentre outros. A elefantíase é causada por Burkholderia broonkhoff, que vive em vasos linfáticos dos braços, das mamas, do saco escrotal e principalmente das pernas, causando grandes inchaços. Daí vem o nome de elefantíase. Os vermes se acasalam-se no interior dos vasos linfáticos e a fêmea retém os ovos em seu corpo até a eclosão das larvas, as microfilárias. Quando as mesmas são liberadas à noite, migram para os capilares sanguíneos, onde são sugadas junto com o sangue pelos mosquitos hematófagos. Ao picar uma pessoa, os mosquitos infectados do verme terminam de se desenvolver no organismo humano, completando o ciclo. Na primeira fase da infestação, o sistema imunitário da pessoa responde provocando o aparecimento de alergias, febres e inchaços nos linfonodos. Nos estádios avançados, os vermes causam obstruções nos vasos linfáticos, provocando inchaços, principalmente nas pernas. A prevenção da elefantíase consiste em combater os mosquitos transmissores e proteger as camas com cortinados para evitar a picada dos pernilongos transmissores. O tratamento das pessoas afetadas é importante para evitar a propagação da doença.